A reforma trabalhista, que foi sancionada pelo presidente da República sem uma discussão mais profunda, ainda não ficou esclarecida para muita gente. E para explicar o que vem por aí para a classe trabalhadora, o canal Aquaviário convidou o advogado Douglas Martins, que estará por aqui durante as próximas semanas. O tema de hoje é negociado sobre o legislado. A ideia do negociado sobre legislado, ela aparentemente é muito sedutora, porque ela remete a uma noção de liberdade. Eu não preciso de lei para negociar se eu tiver autonomia para negociar de acordo com a minha livre vontade. Parece interessante, mas quando entra no contexto, da organização dos trabalhadores, isso é muito perigoso. Por quê? Porque a vontade dos trabalhadores, quando se trata de organização, quando se trata de negociação trabalhista, envolve organização. Um trabalhador individualmente negociando com uma corporação, com um empregador, com uma empresa, com uma sociedade empresária, ele não tem força. E, na verdade, isso não expressa liberdade, mas expressa constrangimento de vontade. Então, a primeira questão que nós, trabalhadores, temos que entender é que se um trabalhador vai negociar, ele não é ele pertence a uma categoria e ele só tem que conduzir essa negociação a partir do interesse coletivo. O segundo aspecto que a gente tem que tocar nessa questão do negociado sobre legislado é que ela foi introduzida na legislação para reduzir direitos. Não se trata de negociar para ampliar direitos. E essa é uma questão fundamental. Por quê? Hoje, funciona a partir da seguinte regra. A categoria se organiza, faz sua campanha, fixa uma convenção coletiva. Ali estão consignados todos os seus direitos como categoria. É possível ainda um outro nível de organização que pode tratar, por exemplo, da negociação numa empresa através do acordo coletivo. Hoje é esse o sistema. Mas nem o acordo, nem a convenção coletiva pode reduzir direitos consignados em lei. Essa proposta da reforma trabalhista inverte esse processo, determinando que o trabalhador pode negociar para reduzir seus direitos convencionados em lei. E pior, admite a possibilidade da negociação individual. Para a gente ter uma ideia, um trabalhador poderá negociar individualmente banco de horas, que a Constituição determina que tem que ser objeto de negociação coletiva. Então, a lógica do negociado sobre o legislado não é para ampliar, é para reduzir direitos. E, nesse sentido, descaracteriza-se a proteção ou a garantia constitucional de proteção a relações de trabalho. Com essa lógica, sem sindicato, sem organização coletiva, o trabalhador fica desprotegido. E isso, de certa maneira, avilta a sua condição e é evidente que ele vai passar a perder os direitos sociais. Então, fiquemos atentos. A legislação serve para instituir o mínimo. O trabalhador e as suas instituições não devem utilizar a negociação para reduzir direitos. Negociado sobre o legislado só para ampliar direitos. Como nós vimos, nessa modalidade aplicada pela reforma da prevalência do negociado sobre o legislado, o trabalhador fica desprotegido, indo na direção contrária do que dispõe a Constituição, que é a da regra da proteção dos direitos de trabalho. Na próxima semana, nós vamos ver especificamente como é que essa fragilidade é instituída em lei através das modalidades contratuais trazidas pela reforma trabalhista. Até lá.